Oi, gente, sou Isa Oliver, crio o cachorrinho da raça York. Sabe, meu marido assistiu um vídeo meu, eu acho só apenas assim, meio rapidinho. Ele falou, oi, gente, que ficava fresca. Aí, crítica, né? Eu falei, bom, então tá bom, vou fazer. Ele falou, fala sério, oi, gente, oi, gente. Então eu vou fazer assim, oi, gente. Não dá certo, porque como eu tenho personalidade, então vai ser, oi, gente. Eu sou criadora de York e hoje estou aqui para falar o seguinte para vocês. Gente, podemos observar uma coisa muito importante e que eu acho que muitas pessoas não, não pensam nisso. Eu, por exemplo, sou uma tipo de pessoa que já desde criança, desde que eu acho nasci, eu já vim com... Se existe outras vidas, eu tenho certeza absoluta que eu fui uma cachorra, que eu fui algum bicho, ou que fui cachorra, depois eu fui outro bicho. Porque eu sinto mesmo que eu sou humana nessa vida, outra deve ter sido bicho. Porque eu amo bicho. Eu me preocupo demais com os bichos. Quem dera Deus se eu pudesse ajudar todos os bichos no mundo. Por isso que eu adoro essa proteção dos animais, essas pessoas que estão dentro deste círculo procurando ajudar e proteger esses animais abandonados. Porque eu desde criança, pequenininha, às vezes caía um pardalzinho, pequenininho assim, daqueles que ainda não dava para voar e também na ocasião era até peladinho. E eu pegava uma caixinha de sapato, colocava e ficava ali. Hoje tem alimentação, mas na época se tinha não chegava ao meu conhecimento, eu era criança. Mas eu colocava e eu ficava ali numa tortura grande até o último suspiro do pardalzinho. E eu lembro que meu pai dizia, isso não adianta, o cachorrinho não... Desculpa. O bichinho, o pássaro não faz. Ai, meu Deus do céu, hoje eu confundo tudo, só tem cachorro na minha mente. Aí meu pai dizia, o cachorrinho não vai, o pardalzinho não vai sobreviver sem a mãe. Mas eu não importava, eu pensava, se eu não fizer alguma coisa, eu vou deixar então ele ali no frio, jogado ali, vou pôr no... Impossível na minha cabeça isso. Então, eu tenho essa coisa com bicho, com qualquer bicho. Eu sou, nossa, sou muito preocupada. Mas o que acontece? Num período que eu mudei numa outra cidade, eu fui morar numa cidadezinha aí, logo que eu me casei, né? Eu fui segundo marido. Porque você não vai falar, olha a mais velha aí que conseguiu casar. Mentira, tá? Tô brincadeira, isso não vem ao caso. Eu fui morar numa cidadezinha pequenininha e no meio de algumas empregadas que eu tive uma delas, e eu tinha uma parte de um quintal ali, eu morava num apartamento, e que caiu um pardalzinho, gente, tipo, tava já até com as penuginhas, já tava, só que não pronto a voar. E ainda precisava mais um pouquinho da mãe, mas já tava quase chegando lá. Enfim, peguei esse pardalzinho e coloquei ele numa, de novo, caixinha provisória de sapato e falei, bom, eu vou descer até uma casa de ração lá na cidade e vou perguntar pro que vende ração, vendia tudo para animal, o que ele teria, que eu poderia comprar de comidinha, porque eu sei que hoje já existe, né, comidinha que você pode oferecer ao bichinho, que é como se fosse a comidinha da mãe, né? Que a mãe põe no biquinho dele. Fui lá, desci, falei, caiu um... Ainda nem falei que foi um pássaro. Eu poderia, se quisesse, ter falado que caiu um pássaro, sei lá que raça aí, né? Não, falei a verdade, porque é a verdade. Falei, caiu um pardalzinho, você tem alguma coisa para que eu possa cuidar dele até a hora que ele possa voar ao mundo? Eu vi que, eu observei que me olharam meio assim, sabe, de canto, assim, meio tipo, a louca. Nem aí, né? E também pedi uma gaiola.
comprei uma gaiolinha de madeirinha assim, sabe? Pra colocar o pássaro. Só que ele ainda não ficava no puleirinho, né? Ele já tinha pelinho, mas ficava no chãozinho assim. Era ainda muito bebezão. Um pardal. E aí? Comecei a alimentá-lo, a dar numa colherzinha minúscula, menor que de cafezinho. Eu ia com a minha mão grande assim na gaiolinha e comecei a alimentá-lo várias vezes como o moço me indicou. Fazia tudo o que foi mandado e tal. Um dia minha empregada chegou de manhã e me viu em cima de uma cômoda e cuidando desse pardal. Assim, foi uma coisa tão absurdo para ela, né? Ela falou: nossa, você pôs um pardal na gaiola para salvar, para cuidar? Eu falei: é, ele estava caidinho lá. Ela falou: ah, eu morei numa chácara onde eu pegava, já matava os filhotes que faziam numa árvore lá, ela matava os filhotes, os filhotinhos, e matava ainda a mãe. Na hora eu ouvi isso, me chocou bastante, porque é como água e vinho, é como preto e branco. Eu não consegui imaginar que. Eu sei que tem, mas eu fiquei chocada. Mas como eu tinha muito carinho por ela e como empregada nota 1000, e como pessoa, mas eu fiquei chateada, mas não falei nada. Enfim, continuei o meu trabalho, o que o meu coração manda com aquele pardalzinho. Todos os dias ela entrava naquele quarto onde ela ia limpar, e em cima da cômoda estava a gaiola. Gente, sem brincadeira, sem brincadeira. Cada vez que eu ia com a minha mão ali, ó, ele já estava em pezinho, né? Nesse caminhar ele já estava no puleirinho. A minha intenção era que ele ficasse pronto para a vida e depois eu ter o prazer de abrir ele e seguir a vida dele. Aí o que acontece? Ele já estava no puleirinho, né? Aí quando ele via essa mulher aqui grande perto dele, um monstro, de novo com a mãozão, ali a colherzinha, com a comidinha para dar para ele virava assim, gente, como se fosse um cachorrinho quando não quer. Cada vez que ele me vira, ele virava assim, ó, o biquinho dele. Mas eu segurava, eu alimentava, ia. Ele foi crescendo, ficando cada vez mais lindo, mais... Aí ele já estava feliz, e eu, mais ainda, ele estava pulando assim no puleirinho, sabe? De um para o outro e tal. E eu estava de mudança, voltando para a cidade que eu morava, que era a cidade de Campinas. Eu já estava voltando para cá. E nessa, o passarinho foi desenvolvendo. Quando chega um dia, a minha empregada chegou assim, sabe? E falou pra mim: nossa, ela fazia faxina numa escola de estado, ela era concursada. Ela falou: nossa, eu cheguei na sala hoje na escola, ia ter prova. Vocês sabem, horário de prova, cada um, né, com o seu horário. Eu fiz um escândalo, eu fiz paralisou, ela falou. Eu falei: por quê? Ah, porque entrou um pardalzinho e começou a correr lá em volta do ventilador ligado, e se não parasse aquele ventilador para ele ir embora, ele ia morrer. Gente, é até difícil falar, mas quando ela me disse isso, eu fiquei emocionada. Emocionada mesmo, porque eu não fiz para dar exemplo nenhum, eu fiz porque é a minha natureza. Eu sou assim. Pode falar a louca com o animal, eu sou assim com os bichos. Então é a minha maneira de ser. Mas eu ver que eu mudei aquele coração no meio de 1 milhão de pessoas. Se eu cheguei sem querer, sem ter intenção, em um coração onde ela paralisou o emprego dela, atrapalhou um momento de prova para salvar um pardal, ela que matava o pardal e os filhotinhos, os filhinhos do pardal, realmente eu fiquei emocionada e fiquei tão passada na hora que eu nem demonstrei, assim, eu demonstrei naturalidade. Mas até hoje isso me toca de uma forma assim, como é bom a gente poder dar o nosso exemplo. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas digam, dê o seu exemplo, faça o seu melhor se você ama os animais, sabe? Porque isso foi uma experiência
Agora, continuando, sem tristeza agora, passou, acabou. Trouxe na minha mudança este pardal que eu tinha intenção de soltar, lógico, gente, mas ainda não estava na hora. E a minha mudança foi com cachorro, muitos gatos vira, que eu amo, veio gatos, foi uma loucura, não vi o caso, mas foi muito louco, parece a família Trapo que tinha, era eu, meu marido, uma caixa, onde nós fizemos tudo certo, mas a caixa estourou, os gatos saindo, eu na pista, gato pra cá, gato pra lá, gaiola com o meu pardal, super esperto que eu ia soltar, tava tudo muito louco, e eu tava muito nervosa, e o meu marido de vez nesses momentos de me acalmar, me deixou ainda mais apavorada. Falou que se eu não acalmasse, ele ia abrir a pista, daí sim que os gatos iam escapar. Fiquei quietinha. Gente, foi muito difícil, mas também eu não esperava que a caixa ia abrir, que tudo ia abrir. Eu já tinha providenciado de um modo que eles viessem tranquilo, mas acabou dando tudo errado. Mas como Deus é mais, no final deu tudo certo. E este pardal veio comigo, continuei tratando dele, aí ele já estava independente, comendo o que eu comprava, estava todo feliz. Aí arrumei nessa cidade uma outra empregada que ela acho que não sabia do passado, na cabeça dela, que não entendia, começou em 2 dias, ela veio na minha casa, ela não sabia como foi o passado do pardal, acho que ela falou, um pardal na gaiola. Ela abriu a portinha, que eu tinha tanto cuidado, e deixou aberta, sabe? Também eu não cheguei e falei, nem sei se adiantava se eu explicasse, mas ela deixou aberto, eu perdi o prazer, faltava acho que uma semana, no máximo 2, para que ele se libertasse da gaiola. É lógico que eu ia soltar. Mas ela me tirou esse prazer, ela soltou e foi uma coisa, obviamente, ela fez isso. Mas tudo bem. Enfim, ele foi ao mundo dele, eu fiz a minha parte e, inclusive, essa mesma empregada, gente, que também é uma pessoa que não gosta de animal, né? Imagina quem soltou o bicho, o pássaro. Ela tem, né, um poodle e um cocker. Eu nunca quis um cocker, acho lindo, mas eu não queria, nunca quis, porque é um cachorro grande e para mim, eu já tinha outros cachorros menores, então eu não queria. Mas ela disse, logo que ela veio na minha casa, acho que ela viu a modo que eu tratava os bichos, ela falou, nossa, que eram mais bem tratados do que a família dela. Eu senti isso nela logo no início e ela usou da minha vulnerabilidade, da minha fragilidade com os bichos e disse para mim, bem no horário do almoço, que se até meio-dia ela não encontrasse no dia seguinte alguém para ficar com a cocker dela, uma cachorra preta, bonita, mas muito judiada, nossa, tinha carrapato na orelha, tinha bolo na orelha que nunca na vida tinha sido tosada, estava em estado de miséria. Ela ia pôr na pista. Aí, obviamente, o coração sempre fala mais alto e eu falei para o meu marido, vamos buscar essa cachorra. E ela era mansa, dócil, né? Porque ela está comigo até hoje, eu vivo tosando, cuidando dela e graças a Deus está aí. Então, é só esse toque aí. Se você gosta de bicho, sem você querer, dando o seu exemplo, você atinge os bons corações. Existem pessoas que não têm noção, mas a gente, com exemplo, a gente muda as pessoas, muda o conceito que as pessoas têm dos bichos e daquela dureza no coração, tá bom? Beijinhos. Demorou hoje, eu nem sei o tempo. E até o próximo vídeo. Tchau!